Olá, caros amigos telespectadores, bem-vindos ao programa Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas. Hoje nós vamos fazer uma revisão da 8ª até a 14ª aula. E para isso, eu tenho as minhas duas amigas, assessoras desse programa, que são a Vera Braga e a Alexandra Strama, que vão nos ajudar. Então nós vamos começar o programa com o preparo de ambiente com a Vera Braga e depois nós vamos fazer então essa revisão que você deverá anotar tudo aquilo que você tiver dúvida para nos passar as suas dúvidas por e-mail, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula oferecida pelo curso online da Federação Espírita do Estado de São Paulo, programa Aulas, e hoje nós teremos a oportunidade de fazer a revisão. Mas antes de iniciarmos esse nosso projeto, nós vamos fazer a harmonização do ambiente, como costumeiramente. Peçamos a Deus que nos oriente na caminhada, que possamos compreender tudo aquilo que a doutrina espírita nos possibilita, para que nos momentos difíceis saibamos recorrer aos ensinamentos de Jesus e nos momentos mais leves possamos estudar um pouco, trazer para o nosso coração tudo aquilo que vai nos auxiliar na caminhada. Mas para que o preparo de ambiente possa ser feito, com base no nosso livro de preparo, que é o Bem Viver, vamos à leitura da 10ª lição. Diz a 10ª lição: olha para a aflição do próximo, entrega-te à caridade, ama hoje e sempre, faça alguém feliz. Aqui encerra a leitura, mas nós vemos a importância do amor ao próximo, traduzido neste momento por este tema em caridade. Aprendemos ao longo da vida que o que nos faz bem, o que traz ao nosso coração a alegria de viver, de vivenciar experiências renovadoras é o amor na sua mais alta expressão, aquele que Jesus nos ensinou, reduzindo todos os mandamentos a apenas uma frase: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Sabemos disso e para que sejamos auxiliados nessa caminhada, faremos então hoje a fixação do aprendizado das aulas que já foram oferecidas a partir da 8ª aula até a 14ª. Me cabe fazer a revisão da 8ª, da 9ª e da 10ª aula. Então vamos à primeira, a 8ª aula, parte A, médiuns e mediunidade. Estaremos atentos à fixação do aprendizado, porque o tema foi exposto pela nossa expositora, Sônia Cabral. A primeira pergunta: o que caracteriza a mediunidade? Mediunidade é uma faculdade ou uma aptidão que certos indivíduos possuem e por isso são denominados médiuns. E eles servem de intermediários entre os mundos físico e espiritual. A mediunidade é inerente ao organismo, como a visão, a audição e a fala. Daí que qualquer pessoa pode ser dotada dessa faculdade. Por isso, ela não constitui privilégio. Agora, a questão 2 dessa mesma fixação desta aula, a indagação é: como o médium deve proceder para ser assistido pelos bons espíritos? Vamos responder refletindo que o Espiritismo, retornando às origens do cristianismo, reforça a importância do orai e vigiai que Jesus nos trouxe. Cada um de nós é o único responsável pela valorização das oportunidades ofertadas por Deus, e a mediunidade é uma das maiores que podemos ter. Os espíritos nos esclarecem a Kardec que se há criaturas indignas que possuem mediunidade, é porque dela necessitam para se melhorarem. Diz o Livro dos Médiuns: pensas
que Deus recusa os meios de salvação aos culpados, Ele os multiplica nos seus passos, colocando-os nas suas próprias mãos. Cabe a eles aproveitá-los, conforme está no Livro dos Médiuns, questão 226, item 2. Vamos agora à terceira pergunta da parte A, da 8ª aula. Por que a mediunidade deve ser exercida para o bem? Respondemos que o exercício da mediunidade sem o amor é frio, é inócuo. Na obra O Consolador, na questão 387, o Espírito Emmanuel afirma: a primeira necessidade do médium é evangelizar-se, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. Dizia ainda a obra O Consolador: o primeiro inimigo do médium reside dentro dele mesmo. Frequentemente é o personalismo, é a ambição, a ignorância ou a rebeldia, no voluntário desconhecimento dos seus deveres à luz do Evangelho, fatores de inferioridade moral que não raro o conduzem à invigilância, à leviandade e à confusão dos campos improdutivos. Vamos agora à 8ª aula, parte B. Dai de graça o que de graça recebestes. A fixação do aprendizado será feita por nós, mas quem expôs o tema foi a nossa companheira Hebe Monteiro. Vamos à leitura das questões. 1. Explique a frase de Jesus: dai de graça o que de graça recebeste. Respondendo, Jesus recomendou aos discípulos que não aceitassem pagamentos pela dispensa dos benefícios cuja obtenção nada lhes houvesse custado. Receberam o dom de curar os enfermos e devem exercitar a caridade e o amor ao próximo. A segunda pergunta é: por que não devemos comercializar a mediunidade? Respondemos: os médiuns são intermediários entre os dois planos da vida. Devem seguir a mesma recomendação de Jesus aos discípulos. Não devem vender palavras e as curas são realizadas com auxílio dos bons espíritos. Terceira questão. Na sua opinião, o que é um bom médium? O bom médium é aquele que exerce a mediunidade de maneira gratuita, com devotamento e amor a Deus e ao próximo. Vamos agora à 9ª aula, parte A. A caridade segundo Paulo. Vamos fazer a fixação do aprendizado, porque a exposição foi da competência da nossa companheira Rosângela Cima. Vamos às questões. Questão 1. Segundo Paulo, quais as características da caridade? Respondendo, Paulo nos ensina que a caridade é paciente, prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, não faz de inconveniente nada, absolutamente nada, não procura seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade, tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta e jamais passará. Vamos agora à segunda questão da fixação. Analise a frase: fora da caridade não há salvação. Respondemos: é na caridade que estão contidos os destinos dos homens sobre a terra, pois os que a praticam encontram a paz, e também na vida espiritual, pois aqueles que a tiverem praticado encontrarão graça diante de Deus Pai. A prática da caridade
nos conduz verdadeiramente a Deus? Terceira questão. Na sua opinião, o que é a caridade? Caridade é a prática do amor no seu aspecto incondicional e que nos impulsiona ao bem. Conforme nos ensina a espiritualidade superior, no Livro dos Espíritos, questão 886, a caridade entendida por Jesus é a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas. Vamos agora à 9ª aula, parte B, a parábola do bom samaritano. Quem expôs esse tema foi o nosso companheiro Hamilton Rodrigues. Nós falaremos da fixação do aprendizado. Questão 1. Por que devemos cultivar o amor e o saber? Mais de 2000 anos se passaram e retornamos sucessivas vezes para este planeta, que é uma escola, a fim de conquistarmos a sabedoria e o amor, as duas asas que nos compõem, conhecimento e amor, com que alcançaremos ao reino dos céus, que é a liberdade e a felicidade. A simbologia dessas asas, do amor e do saber, conseguimos após buscarmos o esclarecimento, aprendendo, interpretando, ouvindo e aplicando. Após isso, obtemos o conhecimento verdadeiro, não puramente intelectual, mas o que aplicado sob a forma de caridade é o amor em ação. Segunda questão. Por que Jesus narrou a parábola do bom samaritano? Para nos ensinar a lei do amor. Amor a Deus, amor ao próximo e amor a si mesmo, praticando a caridade, que é, como falamos, o amor em ação. Terceira questão. Qual a principal lição dessa parábola? Respondendo, caridade. Jesus não faz da caridade uma das condições da salvação, mas a única. Se ele coloca a caridade na primeira linha entre as virtudes, é porque ela encerra implicitamente todas as outras. Humildade, mansidão, benevolência, justiça, etc. E porque é ela a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. 10ª aula, o Livro dos Médiuns. A fixação do aprendizado se aterá a apenas 3 questões, porque essa aula é una. Então, vamos ter atenção. Quem expôs esse tema foi a nossa companheira Alexandra Strama. E eu já aproveito para informar que ela que dará sequência às demais aulas após o pequeno intervalo que iremos anunciar brevemente. Mas, dando as respostas e fazendo a pergunta da fixação do aprendizado desta aula. 1. Por que o Livro dos Médiuns constitui a parte experimental do Espiritismo? Respondendo, o Livro dos Médiuns é a parte experimental do Espiritismo, pois constitui o guia dos médiuns e dos evocadores, além de ocupar-se de indicar os meios mais seguros de se conduzir e educar a mediunidade, e aponta as dificuldades que podemos enfrentar na comunicação com os espíritos. A segunda questão indaga: do que depende uma boa comunicação com os espíritos? A resposta: a boa comunicação com os espíritos depende da moral do médium, da influência do meio e da intenção. Sobretudo, os espíritos nos esclarecem que gostam de bons instrumentos, ou seja, de médiuns esclarecidos e com características que mais se adequem às comunicações que transmitirão. Terceira questão, última, como já apontei. Como devemos conduzir uma reunião espírita séria? Primeiramente,
afastando qualquer intenção frívola e de interesse pessoal, buscando o estudo e objetivos elevados e, acima de tudo, mantendo sempre a tolerância mútua e a caridade entre os seus participantes. Aqui tivemos as 3 indagações e respostas da 10ª aula, aula 1. Agora faremos um pequeno intervalo, que já apontei também, mas teremos a oportunidade de brevemente prosseguirmos nessas elucidações e quem vai agora substituir a nossa presença será a nossa querida expositora Alexandra Strama, que todos conhecem, porque ela já deu uma aula neste curso online oferecido pela Federação Espírita do Estado de São Paulo. Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br online para você. Rama Refeições, restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista, legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência, sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 31040655 ou 3242-1517. E nós continuamos com a nossa aula de revisão e dando as boas-vindas aos nossos queridos telespectadores para agora a nossa 11ª aula do curso que é o Espiritismo, a visão espírita da eutanásia. E quem ministrou essa aula foi a expositora Ângela Pereira. Vamos à primeira questão. O que é eutanásia? O termo eutanásia significa morte boa, serena, misericordiosa. É um ato a qual se subtrai a vida de alguém, com pretexto de evitar-lhe sofrimentos. É aquilo que se chama de morte piedosa. Segunda questão. O homem tem o direito de determinar quando deve morrer ou dispor da vida do seu semelhante? De maneira nenhuma. E aí nós vamos buscar lá na questão 944 de O Livro dos Espíritos, em que os espíritos respondem a Kardec. Não, somente Deus tem esse direito. O suicídio voluntário é uma transgressão da lei. Terceira questão. Qual a utilidade do tempo que é dado a mais para quem se salva da morte? Nós, relembrando o Espírito São Luís, em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz que devemos examinarmos a nós mesmos e modificar os nossos pensamentos quando temos uma nova oportunidade, quando o tempo de vida nos é estendido. E um momento em que nós podemos ser levados ao arrependimento, buscando iluminação interior
e, sobretudo, a reconciliação com aqueles seres com os quais tivemos problemas na nossa vida. Parte B da 11ª aula, o mal e o remédio. E a expositora que ministrou a aula foi nossa colega Maria Oliveira. Primeira questão: para que servem os males pelos quais nós passamos? Sabendo que todos nós somos espíritos eternos, nós passamos por esses males para que nós possamos ressarcir os nossos antigos débitos perante a lei divina. E também para que nós possamos desenvolver virtudes que nos levarão ao aperfeiçoamento moral e intelectual. Segunda questão: como devemos encarar a dor que nos atinge? Nós vamos buscar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, em que os Espíritos nos ensinam que a dor não deve ser encarada como castigo, mas como um estímulo para que possamos nos libertar dela, buscando os meios para extrairmos um aprendizado valioso na nossa evolução. Terceira questão: por que a fé é o melhor remédio para os nossos males? Sem fé, nós não conseguimos vencer as nossas dificuldades, nem aquilo que nós devemos cumprir na nossa vida, porque problemas todos nós temos. No entanto, a fé, ela vai nos apontar horizontes diversos, para que nós possamos fortalecer a nossa compreensão perante a misericórdia e a justiça divina. Só assim nós vamos poder entender como Deus é infinitamente bom. 12ª aula, os milagres segundo o Espiritismo, parte A. Quem ministrou a aula foi a expositora Thalete Alessio. Primeira questão da parte A: por que o Espiritismo não faz milagres? Os Espíritos revelam a Allan Kardec, nos princípios da lei natural, que antes não eram compreendidos e eram tidos como milagres. Mas nós sabemos que não existem milagres. Existem sim o exercício dessas leis e também pela função dos fluidos. E aí os Espíritos dizem: esses fenômenos ligam-se à existência dos espíritos e à sua intervenção no mundo material. E os fenômenos espíritas, sendo fenômenos naturais, ou seja, da natureza, eles se produziram em todos os tempos, mas precisamente porque seu estudo não se podia fazer pelos meios materiais de que dispõe a ciência comum, eles permaneceram por mais tempo que outros no domínio do sobrenatural, que é o que o Espiritismo nos explica hoje que não acontece. Segunda questão: como os fluidos podem ser manipulados? Kardec explica lá no livro A Gênese, no capítulo 14, que os espíritos agem sobre os fluidos materiais com a ajuda do pensamento e da vontade. O pensamento e a vontade são para os espíritos o que a mão é para o homem. Terceira questão: o que é o grande laboratório do mundo invisível? O grande laboratório do mundo invisível é um termo que é usado para descrever a capacidade que os espíritos têm de, pelo pensamento, imprimir aos fluidos esta ou outra direção, aglomerar, combinar ou dispersá-los, formar conjuntos que têm aparência, forma e cor determinadas, mudando as propriedades, como um químico muda a dos gases, como a de outros corpos, combinando-os segundo certas leis. Isso também nós encontramos na Gênese, no capítulo 14. Esse que é o grande laboratório
da vida espiritual. 12ª aula, parte B, a fé que transporta montanhas. E quem ministrou a aula foi a Maria Adba Jorge. Primeira questão. Qual o poder da fé? A fé tem um poder imenso de o quê? De executarmos grandes coisas, grandes feitos. Aquele que tem fé direciona as suas energias em direção aos seus objetivos, o que aumenta a sua chance de realizações. Segunda questão. Qual o sentido da palavra montanha no ensinamento de Jesus? Os nossos companheiros espirituais nos explicam que a palavra montanha, ela tem o sentido da imperfeição. Então, são as imperfeições que formam as nossas montanhas, que são representadas pela má vontade, intolerância, impaciência, egoísmo, orgulho, enfim, tudo aquilo que ainda temos como defeito moral. Como desenvolvermos a verdadeira fé? A verdadeira fé, ela só vai ser alcançada quando nós moralizarmos os nossos costumes, quando nós nos transformarmos intimamente, quando praticarmos o amor, a caridade, com pureza de sentimentos, que vão se refletir nas nossas palavras, nos nossos atos e, acima de tudo, na confiança que nós depositarmos em Deus. Agora nós vamos para a nossa 13ª aula. O Evangelho segundo o Espiritismo, que também é uma única aula, não é dividido em duas partes. Expositora foi Jussara Morcelli. Primeira questão. O que é o Evangelho segundo o Espiritismo? O Evangelho segundo o Espiritismo, nós sabemos, é uma das obras da codificação, que compõe a codificação espírita, as obras básicas, e aborda questões capitais não só para o mundo religioso, como também para a vida prática das nações, que poderão extrair dele lindas lições. Enfrenta questões de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais, dos interesses religiosos. Portanto, ele constitui um código moral universal, que nos traz a parte moral dos ensinos de Jesus. Segunda questão. Por que Kardec priorizou os ensinamentos morais de Jesus neste livro? Porque nós sabemos que em todas aquelas parábolas que Jesus nos transmitiu, seus ensinamentos, ele sempre priorizou a questão do ensino moral, porque ele sabia que era um ensino que não poderia ser transformado no decorrer dos tempos. Então, o ensino moral, ele é o terreno em que todos os cultos podem encontrar-se. A bandeira sobre a qual todos podem abrigar-se, por mais diferentes que sejam as suas crenças. E ainda porque o aspecto moral dos ensinos do Cristo nunca foi objeto de disputas religiosas. Terceira questão. Na sua opinião, qual a importância do Evangelho segundo o Espiritismo? A importância do Evangelho segundo o Espiritismo é nos fazer compreender os ensinos de Jesus, despertando em nós uma consciência moral. Então, nesse momento, nós vamos chamando mais um intervalo para, depois do nosso intervalo, darmos prosseguimento a essa revisão, agora com a nossa expositora e apresentadora Silvia Pulha, que nos trará a 14ª aula. Caros amigos telespectadores da TV Aberta,
A Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br, online para você. Rama Refeições, restaurante por quilo no local e entrega de marmitex para empresas. Cardápios saudáveis organizados com acompanhamento de nutricionista, legumes, verduras e frutas frescas selecionadas. Pratos com carnes, peixes e frango de ótima procedência, sucos naturais e sobremesas deliciosas. Visite o restaurante ou entre em contato para programar as refeições de seus funcionários. Rua Santo Amaro 269, Bela Vista, São Paulo. Telefone 31040655 ou 3242-1517. E assim, voltando do intervalo, me coube fazer a revisão da 14ª aula. Vamos lá? Então, a parte A da 14ª aula é Esquecimento do Passado. Esse é o título. E o expositor foi o nosso querido companheiro de trabalho, Tiago Acessian. A primeira pergunta: o que é necessário ao espírito para iniciar uma nova existência em relação às lembranças do passado? O espírito goza sempre do seu livre-arbítrio. É em virtude dessa liberdade que, no estado de espírito, escolhe as provas da vida corpórea e, no estado de encarnado, delibera o que fará ou não fará, escolhendo entre o bem e o mal. Esse é o livre-arbítrio, é a escolha. A cada nova existência, o homem tem mais inteligência e tem melhor discernimento. Integrado na vida corpórea, o espírito perde momentaneamente a lembrança de suas existências anteriores, como se um véu as ocultasse. Não obstante, tem, às vezes, uma vaga consciência e elas podem mesmo lhe ser reveladas em certas circunstâncias. Mas isto não acontece senão pela vontade dos espíritos superiores, que o fazem espontaneamente com um fim útil e jamais para satisfazer uma curiosidade vã. Segunda pergunta: o que o homem traz ao nascer para a nova existência? Ora, o que ele traz para a nova existência é um esquecimento do passado. Por quê? Porque a lembrança das nossas individualidades anteriores teria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos extraordinariamente. Em outros, exaltar o nosso orgulho e, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Deus nos deu para nos melhorarmos justamente o que nos é necessário e suficiente. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, tirando-nos aquilo que poderia prejudicar-nos. Acrescentemos ainda que, se tivéssemos a lembrança de nossos atos pessoais anteriores, teríamos a dos atos alheios também. E esse conhecimento poderia ter os mais desagradáveis efeitos sobre as relações sociais. Não havendo sempre motivo para nos orgulharmos do nosso passado, é quase sempre uma felicidade que um véu seja lançado sobre ele. Isso concorda perfeitamente com a doutrina dos espíritos sobre os mundos superiores aos nossos.
Nesses mundos onde não reina senão o bem, a lembrança do passado nada tem de penosa. É por isso que neles se recorda com frequência a existência precedente, como nos lembramos do que fizemos na véspera. Quanto à passagem que se possa ter tido dos mundos inferiores, a sua lembrança nada mais é do que um sonho mau. Terceira pergunta. As lembranças do passado ficam perdidas completamente para o homem encarnado? Como elas se manifestam? O esquecimento do passado só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena durante o sono. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que ele nunca a perde, pois a experiência prova que, encarnado durante o sono do corpo, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então, ele sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações na sociedade, permite-lhe aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-las. Parte B da 14ª aula, Justiça das Aflições. A expositora foi a Roseli Ciolfi. Primeira pergunta. Qual a causa maior das nossas aflições e sofrimentos na atual encarnação? Nós poderíamos dizer que são várias, não é uma única causa, mas a maior delas é a falta de fé num futuro, na vida após a vida. É o desconhecimento também de uma visão geral, global, do que seja, na realidade, o bem e o mal. Então, são os sofrimentos, as aflições da nossa atual encarnação estão no desconhecimento em geral da doutrina espírita, que é a terceira revelação divina. Segunda pergunta. Por que Deus ama a todos de maneira igual? Vamos à resposta. Porque Deus é o nosso Pai. É o Pai de todos nós. Diferente de algumas religiões que determinam que Deus criou anjos e demônios, o Espiritismo mostra que Deus criou todos nós indistintamente iguais para a evolução. Somos criados simples e ignorantes, rumo à perfeição. E aí teremos a distinção do bem e do mal de acordo com o que quisermos, com o que nós quisermos. Puxa vida! E aí teremos a distinção entre o bem e o mal de acordo com como agirmos. Isso será a nossa escolha, o nosso livre-arbítrio. E Deus não vai nos castigar, porque Ele nos coloca dentro das suas leis. Aqui, o planeta é uma escola. É uma escola onde nós aprendemos ou não. E aí, se nós não aprendemos, nós teremos a grande chance de reencarnarmos novamente. Terceira pergunta. Como devemos trabalhar para a melhora efetiva de nossa existência? Devemos trabalhar, primeiramente, a nossa fé raciocinada. Estudarmos para verificarmos se aquilo que nós estamos fazendo está de acordo com as leis divinas, se está de acordo com o bem do nosso próximo. Nós temos que aprender a nos amar, né? Por isso que Deus realmente nos colocou nesse mundo para que nós possamos viver como irmãos. Porque se Ele é o Pai de todos nós somos irmãos. Portanto, nós temos que ter esta fé raciocinada e este amor maior,
unido de paciência, fortalecimento nos nossos ideais da justiça divina, com o nosso trabalho sempre em relação ao todo, a todos os que habitam este planeta. Porque se nós reencarnarmos novamente nesse planeta, nós encontraremos um planeta de paz, de amor, de tranquilidade. Portanto, a humildade é o grande caminho que nós temos que percorrer para alcançarmos a verdadeira caridade. Que Jesus nos abençoe nesse instante que estamos encerrando mais uma revisão da 8ª à 14ª aula. E assim, queridos amigos, esperamos que vocês tenham aproveitado bem essa revisão feita pela Vera Braga, pela Alexandra Strama e um pouquinho aqui também por mim, mas nós estamos lembrando que se não conseguiram entender alguma pergunta, podem fazê-la no nosso e-mail, divulgação@fiesp.org.br. Tudo bem? E assim vamos encerrando então mais um programa, Um Sentido para a Sua Vida, Projeto Aulas.